eterna. Aqui, meus irmãos, nessa palavra, o nosso irmão Paulo, juntamente com o outro apóstolo de Cristo, estava anunciando uma palavra do Senhor em Antioquia. E ali ele estava falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, falando sobre tudo sobre ele. Só que tinha um problema. Os judeus, alguns, e mais especificamente os fariseus, ouvindo a palavra que Paulo dizia, não creram. O que Paulo dizia é o seguinte, que o nosso Senhor Jesus Cristo veio para a terra, se fez em forma de homem, sendo Deus, se fez em forma de homem, se fez em forma de servo, curou e fez milagres, e morreu lá na cruz, em nosso lugar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, o amor que Jesus tem por cada um de nós é inimaginável, incomparável. O amor de Jesus é tremendo e grande para cada um de nós. Desde o mais novo até o maior, Jesus aí nos ama. Jesus ele se entregou numa cruz, todo ferido, todo latanhado, todo machucado. Jesus ele suportou em nosso lugar chorar sangue no Getsêmani. A pressão em Jesus era tanta, a agonia dentro de Jesus era tanta, por causa que Jesus estava em carne. Jesus era 100% homem, também 100% Deus. Ele sentiu a agonia da morte, ele sentiu o medo da morte. E com isso Jesus ele chorou sangue lá no Getsemane. E ainda orou assim: Pai, se puder, aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Glória a Deus, aleluia. Quantas das vezes, meu irmão, a gente está em lutas, a gente está em prova, e a gente diz: Deus, afasta essa dificuldade o quanto antes, Deus, afasta essa prova o quanto antes. Irmão, sabemos que é nessa prova que Deus nos muda. Porque é através das lutas, é através da prova que Deus nos forma em uma nova criatura, uma nova pessoa. É através disso que nós somos transformados. É através disso que o Senhor trabalha no barro. O Senhor trabalha no barro para se transformar em vaso. Então a gente precisa deixar Deus se moldar. E na voz dizer: Senhor, está difícil, está doendo. Se puder, aparte essa prova quanto antes, mas que seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Então é exatamente isso, meu irmão, que Jesus orou no Getsemane. Logo após disso, ele foi traído para alguém que se dizia o seu amigo, um discípulo que estava todo dia lá com ele. Nós bem sabemos que esse foi Judas. Foi trair Jesus. E nessa traição, Jesus, mesmo sabendo de tudo, quando o Judas chegou, ele disse: Oi, o que queres, amigo meu? Jesus ele não ficou com raiva de Judas. Jesus ele não ficou com ódio de Judas. Não. Jesus amou Judas até o último momento. Jesus ele ficou triste por causa que sabia o fim de Judas. Jesus ele ficou triste por causa que sabia o fim. Que o fim dele ia ser suicídio e também para o inferno juntamente. Traiu Jesus. E outra coisa que Jesus teve que aguentar: ser negado por um dos discípulos que ele mais amava, Pedro. Jesus amava muito a Pedro. Amava tanto, amava e ama tanto, que botou Pedro como um dos primeiros, o primeiro pastor da igreja de Jesus. Logo após Jesus, ele foi e disse: Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Ele botou Pedro como o primeiro pastor da igreja do Senhor. Glória a Deus. Então, quantas das vezes, meu irmão, nós também fazemos igual Pedro, negando a Jesus? Sabe como a gente nega a Jesus? Não é só da boca para fora, dizendo, alguém perguntar: você serve a Cristo? Você não. Tem muitas das vezes que a gente se envergonha do Evangelho. Tem medo de você dizer que você é crente. Você está meio que envergonhando aqui. Você está meio que negando a Cristo. Você está meio que não quer que todos saibam que você serve a Ele. Naquele momento que alguém chega assim para você:
Ah, então você é quem? Né? Você diz assim, com orgulho. Porque eu sirvo a Ele, porque Ele me salvou. Do lamaçal do pecado onde eu estava. A gente, meu irmão, era ossos secos. Ossos secos não, ossos sequíssimos. Estavam lá no vale. Jesus veio, botou os membros, botou a carne, botou o Espírito Santo dele em cada um de nós. E devemos, através disso, nos alegrar. E não negar o nome de Jesus. E outra coisa que acontece é que a gente nega Jesus, sabe como também? Pelas nossas ações, nossos atos, que não retém a cruz. Nossas ações que olham e diz, por isso que algumas pessoas no mundo dizem, eu, ser crente, ser igual fulano de tal, ação, meu irmão, que com certeza Cristo não se agrada. Estou dizendo de pecados que mostram bem aparente ao mundo. Estou dizendo da gente ser exemplo. A gente tem que ser exemplo. Porque se a gente não for, o Pai não vai se agradar e ainda pior por cima, como blasfemar. E o nome de Cristo vai ser blasfemado, vai ser maldito, vai ser de uma forma ruim de Jesus. E isso por causa de nós, através disso, negamos Jesus. Então temos que dizer que a gente é de Jesus e fazer conforme a vontade do Senhor. Ter boas ações e ter boas ações em nossas vidas, ter boas obras, porque é através do fruto que se conhece a árvore. Porque se a gente dá fruto ruim, a gente também não vai poder dar fruto bom. Agora, se a gente dá fruto bom, a gente não dá fruto ruim. Não pode jogar dois tipos de água de uma mesma fonte. Já viu sair água salgada e água doce de um mesmo local? Sai. Ou é doce ou é salgada. Ou é doce ou é salgada. Por isso que nós temos que se espelhar em Jesus e fazer conforme a vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E sabe outra coisa, meu irmão, que Jesus teve que suportar? Ele teve que suportar palavras pesadas, ruins que disseram contra ele. Ele teve que suportar ser zombado pelos soldados. Ele teve que suportar ser zombado por muitos. Ele teve que suportar a coroa de espinho. E que o espinho ficava assim na cabeça dele. Então, lá fundo mesmo, quase 1 centímetro para dentro do seu próprio crânio, furamos esses tecidos daqui da pele. O pior dele suportar, sabe também o quê? As chicotadas que ele levou. E não foi de chicote comum, não. Foi chicote que tinha na ponta um gancho, em que batia e arrancava o tampo. Jesus, ele suportou isso em nosso lugar. Jesus não amou a esse ponto. Sendo o Senhor, se fez em forma de servo e morreu pelos seus servos. Sendo Deus, se fez homem e morreu por nós, homens pecadores. O sangue de Jesus, ele nos salvou. O sangue de Jesus, ele nos purificou. Glória a Deus. Glória a Deus. Éramos órfãos e através dele, do sacrifício da cruz, Deus e Jesus nos adotou. E por causa disso, a gente pode dizer hoje: sou filho, sou filha de Deus. Somos filhos do Pai. Não somos mais qualquer um, não somos somente criatura. Somos filhos através de Jesus, através da sua morte lá na cruz. Então, a honra e glória não é nossa, mas é dele. E a gente tinha que fazer, meu irmão, igual o João Batista fez. Quando disseram assim para João: João, Jesus está batizando mais que você. Aí João: é necessário que ele cresça e eu diminua. Então é exatamente isso, meu irmão, que temos que fazer nessa vida. Fazer que Jesus cresça e nós mesmos diminua. Porque não é nós que prega, não sou eu que prego, não é nós que fala, não é nós que louva, é Ele, é dom dele. Até a sabedoria que dá é Ele. Tudo é por causa dele. Glória a Deus. E aqui, meu irmão, quando ele fala, Paulo fala isso,
Ele estava querendo dizer a alguns judeus que não criam na palavra de Jesus, dizendo: olha, eu prego porque eu creio. E também ele mesmo me disse para os seguros: faça salvação a Deus cumprir a terra. Foi esse o ídolo que Deus chamou a Paulo. E Paulo concluiu com muito sucesso esse ídolo, o chamado que Deus havia dado. E a cada um de nós Deus tem um chamado. A uns chamou para levitas, outros missionários, outros pregadores, outros pastores, outros obreiros e tantas outras coisas que Jesus nos usa. A um ele deu o dom da sabedoria, a outro deu o dom do conhecimento, a outro deu o dom de cantar, a outro deu o dom de revelação de línguas, a outro deu o dom das línguas. Glória, aleluia. Glória a Deus. Mas o que diferencia cada um de nós não é os dons, mas é o que a gente busca a Jesus, para que os dons venham a ser aperfeiçoados em nós. Paulo, ele buscou a Deus e fez 100% do que Deus queria sobre ele. Sobre o chamado dele, Paulo concluiu com sucesso, porque foi um dos maiores missionários de todos os tempos e o maior missionário de toda a Bíblia. Paulo pregou em vários lugares e sem medo. Então a gente tem que se espelhar como Paulo fez e como Jesus fez. Amém, Jesus. A gente tem que fazer conforme o que Jesus disse lá no Sermão da Montanha: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, Jesus aí me revelava que ser sal. Esse sal, sabe o que é esse sal? É na palavra que sai de sua boca, os dons que Deus te usa. Ser bom. São os seus frutos, seres bons. É aquilo que tem em você, que as pessoas ouvem de você, que sai bom. É aquele momento que Deus te usa, que você é cheio do Espírito Santo. Esse sal depende totalmente, depende de nós e de Deus, mas depende mais de nós mesmos. Verdade, meu Deus. Sabe por quê? Porque o sal vem de acordo com a gente busca. Verdade. Porque se você for um sal insosso, acabou. Seu ministério de Deus não vai estar se agradando. Verdade. Melhor rever onde é que está errando, para que o seu sal comece a se salgar. Aleluia. Glória E sabe onde é um dos pontos que uma pessoa começa a ficar insossa, começa a ficar sem sal? É nas próprias palavras que saem da boca. Aleluia. E a gente tem que tomar cuidado com isso daqui, ó. A língua. Porque a língua tem capacidade de abençoar ou destruir uma nação. É verdade, meu Deus. É desse jeito, Jesus. Meu irmão, se uma pessoa qualquer, mesmo que seja alguém, assim, o mais pobre que tiver aqui no Brasil, ligar lá para a Rússia, para o presidente mesmo, o presidente atender, e começar a falar, possivelmente se o presidente lá da Rússia se irá, a Deus vazio, vai vir uma guerra aqui para o Brasil. E agora, será que o nosso exército é capaz de destruir o exército russo? Está difícil. Então, vidas seriam destruídas por causa de quê? Da língua. Famílias são desfeitas por causa de quê? Da língua. De palavras às vezes mal ditas. De palavras ditas na hora errada. De palavras ditas do jeito errado. Então temos que tomar cuidado com a língua. Porque senão, se a gente, em nossa boca, só sai coisas ruins, não sai nada que edifica, e a gente ainda quer que Deus nos use, mas como é que Deus vai nos usar se a nossa língua está impura? Se nós estamos impuros por causa da língua? Será que da mesma boca que sai maldição sairá bênção? Não sairá. Será que da mesma árvore que dá um fruto bom vai dar um fruto ruim? Não. Será que da água que sai uma água doce vai sair água salgada de lá? Não. Então tem que tomar cuidado com a língua. Porque a língua, ela é venenosa. Ela é uma espada. Tanto mata quanto toma e cura. Na mão do médico, uma faca pode salvar uma vida de uma pessoa. Mas na mão do assassino,
é uma arma mortífera. Então temos que saber como usar a nossa língua. E para saber disso, só prestando atenção no Espírito Santo, que Ele te dará. Toma cuidado com, às vezes, até mesmo da fofoca. Verdade, Jesus. Deus não se agrada nada disso. Verdade, desse jeito. A gente já bem sabe sobre isso. Verdade. É através disso também que nós mesmos podemos perder a bênção. Língua. Verdade, Jesus. A língua. Então é tempo de buscar controlar a língua. Verdade. Porque senão a gente cai. Verdade. E é difícil um homem por si só controlar a língua. Por isso que nós temos que reconhecer e dizer, Senhor, eu de mim mesmo não consigo controlar a minha língua. Nenhum de nós consegue controlar a língua por si mesmo. Nem eu. Só através de Jesus nos ajudando lá, através do Espírito Santo. Que a gente controlará a nossa língua. Para não falar coisas ruins. Para o nosso sal não se desfazer. É verdade, verdade. Outro ponto, meu irmão, é quando Jesus fala, sede luz. Sede a luz do mundo. Quando Jesus fala isso, Ele está falando sobre as nossas obras que aparecem para o mundo. Se é algo que está aparecendo para as outras pessoas sobre você, é uma pessoa boa, que busca Deus, que é edificada em Jesus, uma pessoa que tem caráter, é uma pessoa ruim, uma pessoa amarga, uma pessoa podre. Por causa que através de nossas obras, é através da nossa luz, que uma vida pode ser salva ou perdida no céu. Sabe como? Se nós começar a viver de maneira desgarrada, começar a viver de uma maneira totalmente fora do caminho de Jesus, será que alguém do mundo olharia para nós e dizer, você é igual fulano de tal? Não. Ele vai dizer, eu ser quente? Para quê? Para ser igual a ele? Para ser igual a ela? Verdade, desse jeito, né? Não adiantaria de nada. Por isso que temos que ser luz em tudo. E dar o nosso melhor em tudo. Seja no emprego, no trabalho, na família, com os filhos. E até mesmo na escola. Ser um bom aluno, uma boa aluna. Verdade, meu Deus. Obedecer aos professores. Obedecer aos pais. Verdade, Jesus. Verdade, papai. Temos que fazer isso. Verdade. Por causa que através disso que o nome de Cristo é glorificado. Verdade. E isso nos edifica. Verdade. Por causa se a gente não obedece nossos pais, se a gente não obedece nossos professores que a gente está vendo, vai obedecer a Deus, que a gente não vê, com os olhos carnais? Somente se Deus der uma visão a gente vê a Jesus, vê a Deus. Então temos que obedecer aos nossos pais, temos que obedecer aos nossos professores, e temos que fazer o nosso melhor em tudo. Temos que fazer o nosso melhor em tudo. Amém, é verdade, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A gente tem que ser a luz do mundo e mostrar que Deus é conosco. Amém. E que Jesus, Ele sim é bom. Que Jesus, Ele é Senhor. Que Jesus, Ele é Rei. Glória a Deus, Então, aleluia. se a gente não for luz e nem sal, será que a gente está dando ao Pai? Por causa que a gente, quando começa a nossa luz e apagar, se vê que para o mundo a gente não está prestando. Eu estou dizendo assim, luz mesmo, de boas obras, boas ações, bons atos. Não estou falando de dizer que ele é ruim, não. Não estou falando sobre perseguição, não. Isso daí, quando você for perseguido, por causa que está dizendo o nome de Cristo, alega-te. Porque é grande o vosso lugar no céu. Porque assim perseguiam profetas antes de vós. Perseguiu a Pedro, perseguiu a Paulo, perseguiu a Jesus, mas não curso. Por quê? Porque foi perseguido. Quem foi que botou Jesus na cruz? Assim, fisicamente? Os judeus. Mas especificamente os fariseus. Então é exatamente isso. Agora, nossa luz, para aparecer para o mundo, com uma pessoa ruim, a gente tem que começar a olhar o que a gente está fazendo. Deus começar a olhar no nosso caminho onde a gente está indo. Porque a gente não é nem luz, a gente não é sal.
A gente não faz a vontade do Pai, a gente não agrada a Ele. Nosso destino não é no céu, não. Nosso destino vai ser pega descendo, em vez de pé subindo. Vai ser inferno. Simplesmente isso. Então temos que começar a rever o que nós estamos fazendo. Se a gente está sendo luz ou se a gente está sendo sal. Para que o nome de Deus venha ser glorificado em nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Outro ponto, meu irmão, é que se a gente também tem que ir e fazer o IT. Jesus, em Mateus 28, em um dos seus versículos, Jesus disse: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Meu irmão, daquilo que Deus nos mandou, o nosso chamado, que Deus nos chamou para a gente fazer, a gente tem que ir fazer. Porque se a gente não for ir fazer, a gente vai fazer igual Judas. A gente vai fazer igual Jonas, o profeta Jonas. E Deus disse: olha, pega aqui a cidade que ela vai ser destruída. Jonas fez o quê? Vou fugir. Fugiu da face de Deus. Se escondeu dentro do barco. Nisso, o Deus, vendo tudo, foi deixando Jonas. Foi deixando. Aquele que não estava no meu barco, já longe do cais, veio uma tempestade. Mandado por quem? Por Deus. Até que Jonas sai do barco, como nós já bem sabemos, expulso. Jonas reconhece que ele errou com Deus e entra da boca do peixe, do grande peixe, possivelmente uma baleia para conseguir engolir Jonas. E fica lá no meio da baleia, 3 dias, até que Jonas ora, se arrepende, e Jonas sai Deus livre da barriga do peixe, e ele vai fazer o id do Senhor. Então temos que fazer o id. Quando Deus nos mandar filho, filha, fale para outra pessoa isso, a gente tem que ir e falar isso. Por causa que é uma vida que Deus está querendo cuidar através de você. É uma obra que Deus está querendo fazer através de você. Você não sabe como aquela pessoa está se sentindo. Às vezes Deus só nos incomoda para dar um abraço. Vai dê. Por causa que a gente também, em certas situações em nossas vidas, a povo é tanta, mas tanta, achei que palavras podem assim até ajudar, mas a gente precisa só de um abraço. Muitas vezes a gente só precisa de um abraço, de um amigo dizendo: estou contigo, estou ao seu lado. Glória a Deus. Então vá e faça o id do Senhor. Seja lá o que for aquilo que Ele te mandou. E outra coisa, lembre que quando você for fazer o id, se te perseguirem, lembre, bem-aventurados sois vós, como vos perseguirem, caluniado por causa do meu nome. Porque assim antes de vós perseguiram também os profetas, e é grande vosso galardão no céu. Então você tem que ir e fazer o id. Por mais que às vezes doa, por mais que às vezes seja difícil, vá e faça o id. Porque assim o Pai se agrada. E as vidas são salvas e libertas através de nossa vida. Verdade. E lembre de uma coisa: quando estiver difícil, quando estiver na prova, lembre que Jesus falou que estava com você. Pois Ele está contigo em todas as lutas, em todas as portas, em todas as dificuldades. Não temas nem te apavores, porque quem mandou foi Ele. Quem te escolheu foi Ele, não foi eu, não. Aleluia, Deus. Então somente confia e espera no Senhor. Porque o Pai vai cuidar de tudo em sua vida. Ele vai prover o alimento. Vai prover tudo. Então somente confia e espera no Senhor. Somente confia e espera. O possível que você pode fazer, faça. Mas o impossível, deixa na mão dele que o papai faz. Muitas das vezes a gente quer bênção, a gente quer vitória, mas a gente não faz aquilo que é possível para nós. Como a gente quer colher frutos se a gente não lança semente. Como a gente quer colher bênção se a gente não planta ela.
como a gente quer que Deus nos abençoe se a gente vive desagarradamente. Como isso vai fazer? Como vai acontecer? Não acontece. Aquilo que é possível para você, Deus não vai fazer por seu lugar, não. Mas aquilo que é impossível para você, pode deixar, que Ele é especialista nisso. Amém. Glória a Deus. Então, é tempo de ir fazer a vontade do Senhor. Amém, Jesus. Quer um exemplo? Que Deus não faz o possível para você? O que é possível para você, Deus não faz? É se você pegasse, quisesse esquentar a comida em sua casa, você fazer um miojo, e você botasse o miojo no fogo, o miojo está cheio, o fofo está ali, ou o fogão que é só apertar o botão já liga, está ali, você começar a orar e dizer, Senhor, acende aqui o fogo para mim, mas não vai acender não, você pode orar a madrugada todinha, fazer vigília, fazer campanha, o fogo não acende. Porque você ligar ali o fogo e pronto, não acendeu. Verdade. Agora, se fosse algo impossível, pode deixar que o papai fazer com você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que desse jeito, meu Deus. Se faltasse alimento, pode deixar que o papai prover. Sim, para Jesus, sim. Amém, meu Deus. Restaura, Senhor, saúde. Restaura. Então, é exatamente isso que devemos fazer. Fazer a vontade do Senhor. Ser luz, ser sal, ter sabor. Fazer conforme a vontade daquilo que é que Ele nos chamou. E fazer o id. Fazer o que Ele nos chamou para fazer. E se preparar para o novo que Deus quer derramar. Se você, meu irmão, deixa se prepare para receber aquilo. Como? Jejum, oração e se limpando, se aproximando mais dele. Por causa que quando for na hora, certo, que você estiver preparado, Deus vai te integrar. Porque Ele não integra antes disso não. Vamos dizer que Deus vai querer te dar um bom emprego. Agora vamos dizer assim, um emprego de médico, você só vai ser médico. Aí você diz, Senhor, eu quero ser médico. Agora sabe o que você vai fazer? Vai para a escola e vai estudar. Vai estudar medicina. Quem sabe pelas condições vai estudar curso técnico em técnico de enfermagem, depois curso de enfermeiro, depois curso em geral, depois se você quiser, se você especialista quiser, cardiologista, oftalmologista, o que você quiser. Quem sabe até dentista. Agora você faz o seu possível. Quer estudar? Agora se está faltando dinheiro, pode deixar que o papai prover. Amém. Glória a Deus. Pode deixar que o papai prover para você. Amém. Se falta sabedoria, pode deixar que ele é o próprio dono da sabedoria. Glória a Deus. Aleluia. Deus te ajuda em tudo, mas o possível, quem faz é você. O impossível, quem faz é Ele. Verdade, Pai. Só o Senhor, meu Deus. Então é tempo de buscar, fazer conforme a vontade do Senhor e ver o que é aquilo que Ele nos chamou. Se Ele nos chamou para ser pregador, estuda, lê a Bíblia. Senhor, não estou entendendo aqui, me ajuda. Ele vai te ajudar a entender. Se Ele te chamou para ser levita, para ser cantor, comece a ensaiar louvores, comece a ensaiar hinos. Se Deus botar um hino para você que é dentro do seu coração, para você compor, deixa o Espírito Santo trabalhar. Que será talvez aquele que você, nossa, tão simples, que Deus botou dentro de você para você compor aquele hino. Deus pode salvar a vida de alguém. Deus pode te usar naquele louvor que Ele criou dentro de você para salvar a vida de uma pessoa. Então é tempo de a gente se preparar para aquilo que Ele nos chamou. E deixar que o impossível quem faz é Ele. Mas o possível, vamos nós fazer. Vamos nós cantar. Amém. Glória a Deus. Glória a Enquanto Jesus. estiver difícil, Grande é o Senhor. quando estiver na prova, lembre. Bem-aventurado, tem uns salmos que dizem isso. Bem-aventurado o que semeia chorando, porque voltará com grande alegria, com os seus frutos na mão. Amém. Glória
Então é tempo disso, meu irmão, de buscarmos e fazermos conforme aquilo que o Pai nos chamou. Seja difícil, seja fácil. Seja em dias bons e dias ruins. Fazer a vontade do Senhor. Até que Ele venha. Amém. Glória a Deus. Desde já eu agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. E também deixa para dizer que eu vim aqui debaixo da bênção do meu pastor Léo lá de Carmópolis. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.